Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui. Estamos aqui para viver mais esse dia para o Senhor, para glorificar o Senhor em mais um dia, mais uma vez. Mais uma oportunidade, Deus nos concede de adorar e glorificar a Deus. Não perca essa oportunidade. Adore e glorifique a Deus. Você teve a oportunidade de adorar e glorificar o nome do Senhor ontem. Você fez isso? Ou você negligenciou? Aleluia, glória a Deus. O que você fez ontem? Você escolheu adorar a Deus ou você escolheu ficar calado? O Senhor, Ele é Deus, aleluia, glória a Deus, de oportunidade. Ele te dá mais uma oportunidade no dia de hoje, aleluia, de adorar o Senhor, de glorificar o Senhor. Não perca essa oportunidade que Ele está te dando, essa nova chance de estar adorando a Deus, de estar glorificando a Deus, de estar aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador, de estar reconhecendo que é pecador e pedindo perdão e se arrependendo. Aleluia, Arabaçu, e Deus tem coisa nova para você, Deus tem algo novo e lindo para te entregar, algo novo e lindo para você. E para você receber esse novo de Deus, você precisa reconhecer que é pecador, as suas falhas, os seus erros. Você precisa se arrepender. Aleluia, arabassuri miandaramanai, deixar, abandonar o pecado, se voltar a Jesus, aceitar a Jesus como Salvador, andar no caminho de Jesus, que é caminho, verdade e vida. Arabassuri miandaramanai, para que você venha viver o novo de Deus. Você precisa se posicionar na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com mais um maná do céu. Aleluia, é um começo para você, aleluia, receber e viver algo novo e lindo da parte do Senhor. Já é um começo. Vamos nos alimentar com a palavra do Senhor, com o maná do céu, mas um pão quentinho que Deus nos entrega com amor. Você pega esse pão com amor. Aleluia, glória a Deus. Coma, deguste e seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos meditar em Marcos. O Senhor me trouxe Marcos, capítulo 15. Aleluia. Versículo 10, que diz assim. Vamos ler versículo 9. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Aleluia. Jesus foi entregado, aleluia, glória a Deus, para julgamento. Jesus foi entregado inocente. Jesus foi entregado por inveja. Olha o que a inveja faz. Aleluia. A inveja leva-nos a ser julgados, nós sendo inocente. A inveja leva-nos a ser julgados inocentemente. Aleluia. A inveja leva-nos a receber julgamento de morte. A inveja, ela tanto pode nos matar fisicamente. Muitos morreram por inveja. Muitos perderam a vida por inveja. Então a inveja, ela pode nos matar tanto fisicamente como também espiritualmente. Tem muitos mortos espiritualmente por conta da inveja. O perigo da inveja. Aleluia, arabassuri miandaramanai. O perigo de sofrer com a inveja, porque a inveja nos leva a sofrer. E Jesus sofreu por conta da inveja, aleluia, dos principais sacerdotes.
Aleluia. Jesus havia caído na graça do povo. Aleluia, glória a Deus. E por ele ter havido caído na graça do povo, e ele caiu na graça do povo porque ele é graça de Deus. Porque Deus se compraz no seu Filho Jesus Cristo. Seu Filho Jesus Cristo é querido para Deus. Todo aquele que é querido para Deus. Aleluia, glória a Deus. Toda aquela que cai na graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido, porque eu não mereço e você não merece. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós fazemos feiuras, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Aleluia, mas todo aquele que cai na graça de Deus. Aleluia, arabassuri me andará, ele sofre inveja. Aleluia, todo aquele... Aleluia, que é querido, que é querida de Deus. Você é querido de Deus, você é querida de Deus. Você sofre inveja. Você sofre com inveja. Aleluia. O invejoso, ele está de olho em você. Aleluia. Harabassuri miandaramanai. O invejoso, ele quer ver você cair. O invejoso quer ver até mesmo a sua morte. Aleluia. Harabassuri miandaramanai. E nós vemos que Jesus... Aleluia, ele sofreu inveja. Aleluia, glória a Deus. Ele sofreu com a inveja do sumo sacerdote. E Pilatos, ele sabia disso. Ele sabia, aleluia, glória a Deus. Nós vemos no versículo 10. Pois bem percebia, quem percebia? Pilatos. Jesus estava diante do governador romano Pilatos, Pôncio Pilatos. Aleluia, arabassuri miandaramanai. Jesus estava diante dele, Pilatos estava olhando e vendo a inocência de Jesus. Aleluia, não tinha como não ver que Jesus, ele era inocente. Aleluia, arabassuri miandaramanai. E Pilatos enxergou isso. Pilatos viu que Jesus era inocente. Ele sentiu a inocência de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E ele viu que eram os sacerdotes que estavam com inveja dele. E a inveja do sacerdote era tão grande que queria ver a morte de Jesus. Aleluia. E nós vemos no versículo 11. Mas eles incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência Barrabás. Mesmo assim, eles incitaram, aleluia, glória a Deus, os principais sacerdotes incitaram, aleluia, a multidão que estava ali, aleluia, para que soltasse Barrabás, aleluia. Nós vemos aqui também uma palavra que me chamou muita atenção, no versículo 7 do capítulo 15. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra amonteadores fala de pessoas que fazem montinho. Aleluia. Pessoas que provocam montinho. E as pessoas que provocam montinho, elas provocam também o ódio. Aleluia, glória a Deus. E essas pessoas que provocam montinho, aleluia, causaram tumulto. E esse tumulto causado por essas pessoas, aleluia, que cometem montinho, que fazem montinho, aleluia, cometeram homicídio. As pessoas que fazem montinho, aleluia, por conta da inveja. A inveja, aleluia, leva também as pessoas a causar montinho, aleluia, o montinho, aleluia, glória a Deus, ele leva mentira, ele provoca mentira. Olha o perigo da inveja. Harabassuri miandaramanai, você que é invejoso, se liberte.
desse sentimento ruim, desse sentimento, aleluia, que leva você a causar o homicídio. O homicídio é pecado. O homicídio leva alguém a morrer. O homicídio leva à morte. Então você que é invejoso, em nome de Jesus, procura se libertar desse sentimento de inveja que vai levar você a ser um homicida. Aleluia, Aramanai. O perigo da inveja. Aleluia. Deus está falando conosco através do maná do céu. Para nós tomarmos cuidado com esse sentimento inveja. Aleluia. Que nos leva a ser invejosos. Nos leva a causar montinho. E para causar montinho, entra também a mentira. O montinho provoca mentira. Aleluia, glória a Deus. E comete o homicídio. Aleluia, glória a Deus. E eles queriam, esse montinho queria que soltasse Barrabás. Que Barrabás fosse solto. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E eles começaram a incitar a multidão. Os sacerdotes, principais sacerdotes, fizeram montinho por conta da inveja por Jesus. Sentiram inveja de Jesus porque o povo estava seguindo Jesus. O povo não estava mais ouvindo eles, respeitando a lei. Aleluia, arabassuri miandarai. O povo estava se sentindo livre para adorar a Deus, para servir a Deus. E muitas das vezes a lei, aleluia, aramanai, aprisiona. Aleluia, causa medo. Arabassuri miandarai, e não nos deixa servir a Jesus e adorar a Deus com liberdade. E o povo estava se sentindo livre com Jesus para adorar a Deus. Aleluia, sem medo, com liberdade, começaram a seguir Jesus. Aleluia, aramanai. E os principais sacerdotes ficaram com inveja. Jesus estava se destacando. Aleluia, aramanai. E quando nós começamos a nos destacar para a glória de Deus, não para nossa glória, causa o sentimento chamado inveja. Aleluia, aramanai. Causa o sentimento chamado inveja. E esse sentimento chamado inveja entrou e penetrou no coração ali, no sentimento dos principais sacerdotes. E eles causaram então montinho de mentira. Aleluia. Levando ali o povo, incitando o povo, aleluia, a preferir, a escolher, porque Pilatos, aleluia, ele deixou para o povo escolher Barrabás ou o rei dos judeus, Barrabás ou Jesus Cristo. E os principais sacerdotes estavam ali, incitando ali, provocando ali a ira do povo, o ódio no povo por Jesus. Olha o que a inveja faz. Aleluia. Provoca mentira. A inveja nos leva a mentir. Aleluia. Glória a Deus. E a inveja nos leva, aleluia, a sentir ódio. Aleluia. Arabassuri mianda aramanai. E a incitar, aleluia, a fermentar um, a fermentar o outro, com ódio, com mentiras, aleluia, e assim provoca o homicídio, que é a morte física ou a morte espiritual, aleluia, glória a Deus. E eles então ali, tendo que escolher entre Barrabás e Jesus, os principais sacerdotes incitaram e provocaram eles ali, aleluia, a preferir Barrabás, preferir um ladrão,
Aleluia. Mas Pilatos, versículo 12 do capítulo 15 de Marcos. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Aleluia, glória a Deus. E eles, a multidão, o povo incitado, provocado, aleluia, pelos principais sacerdotes, clamavam: crucifica-o, crucifica Jesus, crucifica o rei dos judeus. Mas Pilatos lhe disse: que mal que ele fez. Aleluia. Pilatos ali sabendo, aleluia, glória a Deus, sabendo que Jesus era inocente, aleluia, e que Jesus estava sofrendo com a inveja dos principais sacerdotes, e sem querer atrair a ira do povo, aleluia, a ira dos sacerdotes para ele então, aleluia, faz essa pergunta: que então que eu vou fazer com esse rei dos judeus? Aleluia. E eles, porém, clamavam: é para crucificar. Crucifica ele. Mas Pilatos lhe disse: que mal ele fez? Que mal que ele fez para vocês? Querendo levar o povo à consciência, mas o povo já estava tomado pelo ódio, pela mentira. Aleluia, Aramanai, que os principais sacerdotes provocaram no coração, na mente, no sentimento deles. Aleluia, Aramanai, que os principais sacerdotes inflamaram eles, aleluia, com ódio, com a mentira. Aleluia, Arabassuri, Mianda, Aramanai. Que mal eles fez. E eles lhe gritavam cada vez mais: é para crucificar, crucifica-o. Eles não davam ouvidos, aleluia, às perguntas de Pilatos, aleluia. Eles não conseguiam concentrar. Olha o que o ódio faz, que a mentira faz. E o que provoca o ódio e a mentira é a inveja. A raiz de todo mal é a inveja. A raiz do mal é a inveja. A inveja provoca a mentira, provoca o ódio. Harabassuri miandaramanai. Mas Pilatos lhe disse: que mal fez eles? E eles gritavam cada vez mais: crucificam-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pilatos, então, ele queria contentar a multidão. Aleluia. Queria agradar a multidão, contentar a multidão. Soltou, então, Barrabás, como a multidão queria, como a multidão pediu. E Pilatos, sendo governador, ele tinha sim o poder de libertar Jesus. De libertar Jesus, de salvar Jesus daquela crucificação. Mas se Jesus fosse salvo da crucificação, eu e você não teríamos alcançado salvação. Por isso Jesus, durante todo aquele julgamento, de todas aquelas acusações, ele ficou calado. Ele ficou calado, ele não se defendeu. Harabassuri miandarai, por amor a mim, por amor a você. Harabassuri miandaramanai. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou Barrabás. Barrabás, ladrão, malfeitor, foi solto. Aleluia. E ele mandou açoitar, bater em Jesus. E entregou ele para ser crucificado. Aleluia. Maná do céu. Aleluia.
pão quentinho, o alerta de Deus para mim e para você. Aleluia. Para que nós vamos tomar cuidado e vigiar com os nossos sentimentos. Você que é invejoso, você que está com inveja, sentindo inveja do seu irmão, sentindo inveja do seu próximo, do seu colega de trabalho, sentindo inveja do seu vizinho, sentindo inveja, você que está com esse sentimento de inveja, em nome de Jesus, arranca do seu coração esse sentimento de inveja. Coloca no lugar dessa inveja amor. Amor. Sabe como que você vai se livrar desse sentimento de inveja que vai te causar mal, te levando a ser um assassino, te levando a ser um homicida? Aleluia. Te levando a ser um homicida. É isso que a inveja vai te causar, te levando a ser um homicida. Sabe como que você vai fazer para se livrar? Você vai orar por essa pessoa que você está sentindo inveja por ela. Você vai orar para que Deus venha abençoar ela ainda mais, para que Deus venha salvar a alma dela. Aleluia, arabassuri miandarai. E você vai orar para você, pedindo para que Deus venha arrancar esse sentimento do seu coração. Não aceitando esse sentimento de inveja no seu coração. Pedindo para Deus, no lugar, colocar amor. Fala que você quer sentir amor pelo seu próximo. Aleluia. E Deus vai arrancar, só Ele tem esse poder. Vai arrancar e no lugar vai brotar amor. Amor fraternal. Em nome de Jesus. Cuidado, vigia com esse sentimento chamado inveja, que vai te levar a ser um homicida, que vai levar você a provocar um montinho, a inflamar corações, inflamar vidas com ódio e com mentira. Os principais sacerdotes, aleluia, inflamou a multidão com ódio e com mentira contra Jesus. Os principais sacerdotes provocaram homicídio no coração, no sentimento da multidão contra Jesus. E Jesus foi crucificado, açoitado, crucificado, morreu. Aleluia. Mas a notícia boa, aleluia, é que ele ressuscitou no terceiro dia. Porque ele é Deus, ele é filho de Deus. Ele ressuscitou no terceiro dia. Hoje ele está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. E fica esse exemplo. Fica esse exemplo para mim e para você. Para nós vigiar e tomar cuidado e não agir como os principais sacerdotes. Aleluia. Mas agir com amor. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.